falamos um pouco do Corinthians, né? Provavelmente não, com certeza o clube com a pior saúde financeira. E no relatório tem um time AAA, que é o Flamengo. Qual que é o segredo do Flamengo? Ou não é um segredo, é uma gestão? Como que o Flamengo chegou nesse patamar? Fazendo o contrário do que o Corinthians faz, né? Ou fazendo aquilo que o Corinthians deveria fazer. É um processo de gestão, de reestruturação, de ganho de credibilidade. Então, lá atrás, Mas começou quando isso, assim? isso foi na Até entrada para lá ter uma noção do corintiano tá ouvindo hoje, foi quanto tempo demoraria isso? 2012, 2013, quando teve a entrada da chapa lá do Bandeira de Melo. Eu não vou entrar na questão política do Flamengo, porque tem de tudo aqui. Eu ouço de tudo, todos os lados. E nada não é importa perfeito, para né? mim. Exato. E isso para mim não importa a questão política. Mas o marco histórico, digamos assim. Lá entraram, montaram uma estratégia de reestruturação do clube, de reorganização das dívidas, dizendo, nós não vamos ser competitivos por algum tempo enquanto não colocarmos a casa em ordem. Por acaso e por muita sorte, o que ajudou no processo foi logo no primeiro ano foi campeão da Copa do Brasil, 2013. Isso também já aliviou a barra de todo mundo, facilita esse processo. Mas foi feita uma reestruturação de passivos, foram feitos cortes de custo, trabalhou-se melhor a marca, então as receitas foram crescendo. No relatório tem um histórico ali dos últimos 10 anos, e você pega justamente onde que está o salto do Flamengo. Na reestruturação das dívidas e no trabalho de crescimento da receita, que a gente estava falando agora há pouco. Não adianta você falar que quer ser mais competitivo se você não tiver dinheiro para gastar. Quando você tem mais dinheiro para gastar, quando você melhora o acesso às receitas. Muita gente diz, mas o Flamengo tinha o dinheiro da Globo, não tinha performance, não sei o quê, era um dinheiro fixo. É verdade, mas todo mundo tinha, o Corinthians tinha o mesmo valor e olha a situação que ele está. É como dizer que o Palmeiras só é o Palmeiras hoje por causa da Crefisa, aquelas bobagens também. Que as pessoas simplificam os processos. Então tem toda uma reestruturação, melhora de governança. O Flamengo é até amarrado demais em alguns casos, que assim, todos os contratos, ou quase todos, têm que passar no Conselho Deliberativo, você não aprova nada sozinho. Então, assim, tem processos. E o clube foi ganhando credibilidade, e a credibilidade aumentou as receitas, permitiu o pagamento das dívidas mais rapidamente. Então, quando chegou 2019, o time não ganhava, e esse era o problema, mas tinha dinheiro, tinha receita, tinha um balanço limpo, era capaz de fazer os investimentos necessários. Foram 3, 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos de reestruturação. Em 2018 já tinha um time um pouquinho mais competitivo. Então, são 4 ou 5 anos de reestruturação até chegar num nível onde, sem dívidas, com muitas receitas, aí foi só ter um trabalho um pouquinho melhor, até porque o trabalho esportivo do Flamengo é ruim. Né? Com o dinheiro que tem, tinha que ganhar brasileiro todo ano. E o Palmeiras brigando. Palmeiras não deixa. Isso, é que se fosse esportivamente bom, estaria pelo menos brigando efetivamente todo ano. Mas já hoje é um clube que ano passado foi vice da Libertadores, da Copa do Brasil, não é pouca coisa. Chegou na final. Foi ali terceiro, quarto do Brasileiro, caiu nas oitavas da Libertadores, mas Libertadores é um acaso. Às vezes você dá uma noite ruim e não vai. Mas o segredo do Flamengo foi paciência, reestruturação, credibilidade e melhora da marca, melhora do relacionamento da marca com o mercado e com o torcedor. E quando você entra numa espiral positiva, né, você começa a fechar melhores contratos de patrocínio, sua taxa de ocupação do estádio é umas melhores agora, você tem a maior performance de venda de sócio-torcedor. É claro que todo o dinheiro da Globo, né, e ter a maior torcida do Brasil ajuda, mas a governança e as boas ações ali dentro, elas precisam acontecer para refletir isso no balanço. Tem outro ponto, só para fechar, o Flamengo passou a vender bem atletas. Verdade. É um investimento em base, que não é investimento em formação, mas é um investimento em boa seleção de atletas. E aí o empresário e o jogador sabe que, com 17, 18 anos, se eu for pro Flamengo, eu posso ser vendido rapidamente, mesmo que eu não jogue. Então passa a ser um lugar onde uma vitrine importante, que você recebe muito jogador. Então, o Flamengo fez um volume imenso de venda de jogadores nos últimos 5 anos, que não fazia. O craque o Flamengo forma em casa. É verdade, mas não estava nem formando, nem vendendo, nem nada. Então, assim, reestruturou-se esse processo, isso também traz dinheiro e é importante nessa construção. Eu ia tocar justamente nesse ponto, porque no mercado financeiro a gente usa muito uma frase, atribuem ao Warren Buffett, como quase toda frase do mercado, né? Não sei se é dele, mas falam que o mercado financeiro é um ambiente onde você transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Quando um time está tão bem gerido, ele não tem a pressa de vender jogador também, né? Então, acho que isso até favorece com que ele
possa escolher a melhor oferta ou simplesmente ter um poder de barganha maior do que um time que, às vezes, tem que vender às pressas para poder sanar alguma coisa, ou poder pagar alguma dívida. E só sobre uns dados aqui do Flamengo, né? Aí tá na página 157 do relatório. Formação de elenco. 2021, o Flamengo investiu 138 milhões em formação de elenco. 2023, 280 milhões, né? Mais que dobrou em 2 anos. O investimento cresceu, mas mesmo assim a alavancagem dele teve uma... Não é nenhuma queda, né? Tá muito controlada, né? Tá, nos últimos 3 anos, gira ali entre 0,4 vezes a 0,3 vezes, né? Que é a dívida sobre a receita, né? Então, ela tem uma receita muito maior que a dívida. Só como comparação, essa dívida total sobre a receita total do Corinthians é 2 vezes. Ou seja, para cada R$1 que o Corinthians ganha com receita, ele tem 2 de dívida para pagar. Conclusão, você gasta mais porque você receita mais. É. Você pode gastar mais, né? E aí tem 2 pontos. Com relação à alavancagem, o mercado pensa sempre em dívida e EBITDA. Mas como a EBITDA no futebol é muito volátil, porque tem não recorrente, porque tem conquista, não é aquela projeçãozinha que você olha e fala, consigo fazer 10 anos, se eu errar, vou errar 10% a mais a menos. O futebol é muito volátil, então a gente usa sempre em relação à receita, que é menos volátil, digamos. Agora, uma dúvida aqui, até um pouco mais técnica sobre a análise aqui do Flamengo. Naquela linha que eu destaquei do Corinthians, de resultado financeiro, o Corinthians tem um resultado financeiro negativo enorme, né, que come toda a geração de caixa. O Flamengo é positivo, ele tem aqui um resultado financeiro positivo. Ele é credor, então? Porque assim, quais são as grandes dívidas do Flamengo hoje? Ele tem uns 150 milhões de dívida de reperfilamento de tributos que corrige a Selic. Tem dívida de contratação de jogador que não tem juros, né? Tem variação cambial, mas normalmente não tem juros. Dívida bancária era 0 ou perto disso, e ele tinha 200 milhões no caixa. Então, se você aplicar minimamente bem esse caixa, você vai fazer mais do que a Selic. O Flamengo é um dos beneficiários da taxa de juros alta no Brasil. Então... Faz por merecer, né? Agora, quer ver um número do Flamengo que é interessante? 2, né? A geração de caixa, o EBITDA do Flamengo é maior que a receita de 15 clubes da Série A. Tinha notado, podia ser 16, porque ele é 1 milhão abaixo da receita do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Então, podia ser... dá para dizer que ele é maior do que a receita de 16. Se você colocar o gasto, só o gasto com folha, o custo com folha, também é maior do que a receita de todos esses clubes. Assim, como é que você quer ser competitivo? E aí, por isso que eu digo, se o Flamengo fosse minimamente competente na gestão esportiva, não dava para não ganhar quase todo ano. Era Bayern de Munique, era aquele Juventus do passado, o Real Madrid, City. Mais City, porque o City fica brigando até a última rodada, normalmente ali com alguém grande. Ia brigar com o Palmeiras, mas era para ser, assim, com o pé nas costas, o cara que você fala, bom, aqui ele vai ser campeão, o Palmeiras vai brigar para atrapalhar, e o resto vai ficar olhando o campeonato. Por sorte do resto dos clubes, a gestão esportiva do Flamengo é bem mais ou menos.